Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio da série Quando a Transformação Começa. Eu sou a Ana Campos e hoje trago-vos a história da Flávia Valadares. Tudo começou em outubro de 2017, quando eu estava a iniciar a minha jornada no Homes Place Parque das Nações. Foi num dia em que eu estava responsável pela sala, e um dos comerciais estava a apresentar o ginásio a um casal que estava interessado em ficar lá. Era um casal bonito, super sorridentes, com um ar leve, diferente. Ele super alto, cerca de 2 metros, e ela era da minha altura, com 1,70 m. Eu apresentei-me e ajudei o comercial a mostrar o ginásio. Ia falando com eles eram brasileiros, mas destacavam-se imenso por serem super terra a terra, descontraídos, humildes. Gostei imenso da vibe deles. Eles gostaram do ginásio e acabaram-se por inscrever. Como tinha sido eu a recebê-los, fiquei eu responsável pela avaliação física da Flávia. Combinámos um dia e lá chegou ela pontualíssima como sempre. Nessa avaliação eu pude conhecer um pouco melhor a Flávia, perceber quais eram os objetivos dela, porque é que tinha vindo para o ginásio e quem era a pessoa que estava à minha frente. A Flávia tinha acabado de se mudar de Angola para Portugal e o Ricardo, o seu marido, ia continuar por lá. Era um grande desafio vir para um país novo e ficar cá sozinha com os seus 2 filhos. Se tudo isto já não fosse desafiante, posso-vos contar que o passado dela também não foi pera doce. A Flávia, quando teve o seu segundo filho, teve uma trombose 2 semanas após o parto. Quando finalmente teve alta e podia voltar para casa para os seus filhos e para o seu marido, percebeu que o seu filho recém-nascido não estava bem. Chegaram ao hospital e ele teve que ser internado e submetido a 2 cirurgias. Felizmente correu tudo bem e ele hoje em dia é um rapaz lindo de morrer. Mas aquela aflição de o ver todo entubado e não saber se ele ia conseguir sobreviver ainda assombra a Flávia hoje em dia. Depois disto tudo, ainda falta um pormenor. A Flávia tem fibromialgia desde os 30 anos. Como puderam perceber, a vida dela até aqui não foi fácil. Mas tenho que vos dizer uma coisa, a Flávia é super bem disposta, tem uma energia fantástica e luta até dizer chega. É uma guerreira, ela não se prende ao seu passado, ela reinventa-se todos os dias. No entanto, há uma coisa que a deixa completamente fora de si, o excesso de peso. Isso dá cabo da cabeça dela. E esse era o principal motivo pelo qual ela estava no ginásio. Nesse dia, quando ela subiu para a balança, estava com 87 kg e 34% de massa gorda. Para vocês terem uma noção, para a altura dela, já é considerada obesidade de grau 1. E o objetivo dela era voltar a ter 74 kg. Expliquei-lhe o modo como faço o meu trabalho e propus a ela fazer um treino para experimentar. A única diretriz que ela me deu foi que eu puxasse no treino por ela. A Flávia sempre esteve habituada a treinar, sempre treinou com personal trainer. E apesar de manter sempre uma rotina de exercício físico, nos últimos anos nunca tinha conseguido perder o peso que ela tanto desejava. Então chega ao dia do nosso treino. Lá vem ela, toda catita, com os seus óculos, e ela é muito engraçada com o seu sotaque brasileiro. Mas não se enganem, porque ela depois descobriu que é muito portuguesa por dentro. E aí nós começámos a treinar, e ela transpirou tanto, que no final tinha os óculos todos embaciados. Não via nada, e ela disse-me: ok Ana, então vamos a isso, vamos começar a treinar. A minha proposta era clara, ela tinha que treinar comigo pelo menos 2 vezes por semana, e nos outros dias tinha TPC, ou fazia uma aula de grupo, ou tinha que ir fazer uma caminhada, corrida, na rua ou no ginásio. Além disso, eu queria que ela fosse acompanhada nutricionalmente. Como gosto imenso do trabalho da minha colega Adriana Ferreira, aconselhei-lhe a ser acompanhada por ela. E lá começamos nós a nossa aventura. O objetivo estava traçado, 74 kg, coisa que ela não tinha há 6 anos. Tínhamos que perder 13 kg. E mais uma vez o que fez a diferença para a sua transformação foi a vontade dela de se querer transformar. Como já vos tinha revelado no episódio da Holanda, a grande diferença está no vosso empenho, está na vossa ação. Se vocês querem realmente mudar, tem que partir de vós e não dos outros que estão à vossa volta. Esses podem vos ajudar e muito, mas quem tem que dar os passos são vocês. Tudo começa dentro de vocês. Começámos então a treinar. O ritmo dela ainda estava baixo, há 4 meses que ela não fazia nada, e gradualmente eu fui aumentando a intensidade de treino. Eu e a Adriana íamos controlando o peso. Ela estava a ter resultados excelentes.
Estava super empenhada, não falhava nenhum treino, chegava sempre a horas e quando eu dizia que era para fazer algo mais, ela fazia sempre. Estava a alimentar-se bem e a tirar tempo tão bem para descansar, algo que é super importante numa mudança destas. Era incrível. Ela focou-se mesmo em si, em lutar por si, pela sua autoestima, pela sua confiança e a ter um tempo dela. Porque quando se é mãe sozinha, num país completamente diferente, temos de tirar um tempo para nós próprios. Senão, damos em loucos. Toda esta questão de perda de peso e de sentirmos-nos bem com o nosso corpo está muito ligada à maneira como nos sentimos por dentro. Muitas das vezes, ao não gostarmos de quem somos, reflete-se na nossa imagem por fora. E a Flávia, há muito tempo que não gostava dela própria. Não se respeitava e, principalmente, não se mimava. Não mimava a pessoa que ela era. Então, para além dos TPCs físicos, eu também dava trabalhos em que ela tinha que arranjar um tempo para ela. Fazer coisas que ela goste. Por exemplo, ou ir ao cinema, ou passear, ou ir beber café com umas amigas, ligar ao Ricardo, ficar horas a namorar com o Ricardo. E todos estes pequenos momentos são muito importantes. São coisas que gostamos de fazer. E quando nos permitimos a tê-los, isso faz toda a diferença. Porque estamos a dizer inconscientemente a nós próprios que somos merecedores de coisas boas. E ela começou a acreditar. Começou a acreditar que podia ter o corpo que ela sempre desejou, sem ter que passar por dietas malucas, por treinos pampanantes, por uma grande exaustão física, mental, frustração de não conseguir os resultados. Não. Ela simplesmente tinha que se respeitar e mimar. Entretanto, deixem-me-vos contar uns pequenos pormenores dos nossos treinos. Eu já tinha confiança com ela e ela já estava à vontade comigo. E digo-vos, os nossos treinos eram sempre a rir. Aliás, hoje em dia continuam a ser assim. A Flávia é a minha aluna mais refilona que eu tenho. Do mais refilão que vocês podem imaginar. E eu comecei a perceber isso logo desde o início. Reparem, eu pedia para fazer um exercício. Se o exercício fossem 15 repetições, ela ia perguntar porque é que eram 15 e não 12. Se eu dissesse que eram 16 repetições, ou 18, ou um número que não fosse um número certo, ela refilava comigo que "Pô, Ana, isso assim não joga, tem que ser um número cheio." Se eu lhe colocasse na mão 10 quilos, ela refilava porque é que não era 8. Mas eu também percebo bem a manha dos meus alunos. Então, como ela é super competitiva, cada vez que ela começava com coisas de que era muito peso, ou muitas repetições, ou porque ia chorar, porque isto e daquilo, eu dizia: "Pronto, Flávia, eu pensava que tu conseguias fazer esse peso, mas tu não consegues, ainda não estás preparada, tudo bem, a gente faz com menos." E ela olhava-me com um olhar tipo fulminante e dizia-me assim: "Deves pensar que eu sou as tuas velhotas." Olhava-me com uma cara muito séria, pegava naquilo que eu lhe tinha dito para fazer e lá conseguia convencer a fazer o exercício impecavelmente. Houve uma vez que o Ricardo estava em Portugal e treinou no mesmo dia que nós tínhamos treino. O Ricardo estava a fazer os seus exercícios e eu estava a dar treino à Flávia normalmente. No final, para aí de meia hora, o Ricardo chega-se ao pé de nós e diz assim: "Mas tu passas o tempo todo a refilar? Ana, você é uma santa." E o tempo foi passando e a Flávia ao final de 4 meses já tinha perdido 10 quilos. Naquele momento era só continuar o caminho que estávamos a percorrer. E 2 meses depois ela perdeu mais 3 e finalmente conseguiu chegar aos 74 quilos que ela tanto ambicionava. Eram 13 quilos a menos. É o equivalente a 2 garrafões e meio de água, a andarem com eles para trás e para a frente todos os dias. Ela estava radiante e muito bonita. Parecia 10 anos mais nova. Depois desta vitória, vem a parte mais difícil da luta, que é manter este peso. Mas, a meu ver, o que é difícil de manter é nós continuarmos-nos a respeitar, não nos maltratarmos, apesar da nossa vida não correr tão bem como a gente espera. Essa parte sim, custa. Custa quando nos levantamos de manhã, os nossos dias já não correm como a gente desejava, vivemos ansiosos com o stress de como é que será o próximo dia e não estamos em nós. Deixamos de nos alimentar bem, de nos tratar bem e muitas das vezes escolhemos como nosso refúgio o oposto daquilo que nos faz bem. Este era o próximo desafio que ela tinha que enfrentar. A Flávia é uma força da natureza. Entrou como uma mulher que estava à procura de um focus, de lutar por um sonho que ela já praticamente tinha desistido,
e saiu forte, confiante e orgulhosa da sua imagem. Contudo, a Flávia é muito exigente com ela própria, muito dura, muito má. E aquilo que tivemos que trabalhar foi ela começar-se a amar, e isso fez toda a diferença.